Olá, a paz de Cristo, amados. Sou missionária Marlene Mazarão, né? E tô sempre aqui, né, com meus vídeos, falando da palavra de Deus, proclamando, né, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre abordo alguns temas, né, que Deus coloca no meu coração. Hoje, mais uma vez, estou aqui, né? Tem um canal lá no YouTube que não tem muitos seguidores, mas eu sei que Deus tem os escolhidos. Se você se interessar, se inscreva lá no canal Missionária Marlene Mazarão, palavras de edificação e fé. Tá? Dá um joinha, dá um like, ativa o sininho para novas notificações. E vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Amém? Amados, eu quero falar hoje, né? Claro que sempre com respaldo, né? Na palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o principal, porque é através da palavra de Deus que nós alcançamos a sabedoria verdadeira, a única verdadeira, a única verdade é a palavra de Deus, é onde nós devemos, né? Meditar, é onde nós devemos nos exercitar para colocar em prática. Fácil? Não é não, tá? É dificílimo, mas nós, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos, né? Meditar, pedir a Ele que dê o discernimento e pedir a Ele que nos dê força para cada dia nós colocarmos ela em prática, para que nós possamos ser sempre abençoados e bem-sucedidos. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês aqui, essa palavra se encontra lá no livro de 2 Reis, tá? Fala sobre Naamã, é uma palavra bem conhecida, né? É uma palavra que ela é muito pregada, muito, né? As pessoas usam muito ela como exemplo. Por quê? Porque Naamã é um exemplo. Hoje o tema que eu quero falar hoje é sobre orgulho. O orgulho, amados, é algo assim muito ruim, é um sentimento muito ruim, o orgulho, a arrogância, né? Que nos impede às vezes de recebermos bênçãos, que trava a nossa vida, porque não é isso, né, que Jesus deixou como ensinamento para nós, né? Ele veio a essa terra, ele se humilhou, ele sofreu, ele morreu naquela cruz. Glória a Deus que ressuscitou, né? Está lá à direita do Deus vivo todo-poderoso, intercedendo por mim e por você. Mas ele não veio em vão, ele veio para deixar exemplos, para que eu e você seguíssemos. Como eu disse, não é fácil, mas nós precisamos exercitar isso, para que nós possamos viver melhor, para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos ser libertos às vezes de sentimentos que nos fazem mal, como o orgulho. Nós vamos ver isso aqui nesse livro aqui sobre Naamã, né? A Bíblia nos fala que Naamã, ele era, logo no início do versículo 5, ele fala que ele era o comandante do exército da Síria. Ele era muito respeitado e honrado pelo Senhor. Por quê? Porque por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Então ele era um homem que ele era respeitado, ele era honrado, né? Ele era um homem importante, né? Veja, ele era um homem importante. Mas vamos ver aqui na palavra de Deus o que aconteceu com esse homem, que tinha tudo para ser vitorioso, somente vitorioso, né? Um homem que tinha uma posição, um homem que naturalmente tinha, né, bens, né? Um homem que deveria ter uma situação financeira muito boa, né? Se ele era aqui o comandante do exército, né? Então, da Síria, realmente ele tinha muitas vantagens materiais, né? Digamos assim. Mas vamos ver o porquê ele passou por uma situação tão difícil. Porque realmente nós vamos verificar aqui que foi o orgulho. Olha como que o orgulho pode te trazer danos, mas graças que nós vamos ver que ele se arrependeu, que ele resolveu se quebrantar. Então, às vezes, você pode até ter o orgulho. É normal a gente ter, a gente é cheio de defeitos, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas fulano é evangélico que faz isso, mas como que pode? Amados, nós somos cheios de defeitos. Eu vou dizer uma coisa para você,
Não siga homens, siga Jesus, siga a palavra de Deus, porque o homem vai falhar um dia. E talvez você vai se decepcionar e vai sofrer e vai deixar de ser aquilo que você era. Talvez perca até a tua essência, porque você um dia depositou confiança no homem. Eu e você erramos a todo instante, sim ou não? Não existe ninguém perfeito, perfeito é só Jesus. Eu vivo falando isso aqui nos meus vídeos, porque é a realidade. Amados, nós temos que reconhecer os nossos erros e temos que reconhecer os erros dos outros. Nós temos que nos perdoar e perdoar aqueles que nós convivemos, porque senão como que a gente não vai conseguir conviver com ninguém? Porque se o outro errar, será que a gente não vai ter? Se Deus é misericordioso, Ele nos perdoa a todo instante. Ele foi o exemplo vivo de perdão, né? Ele perdoou Pedro, que Pedro negou Jesus, andava com ele, era discípulo dele, negou ele, imagina. E ele perdoou. Ele perdoou Judas traiu ele com um beijo. Amados, precisa mais. Olha quanto exemplo que nós temos através de Jesus, que Ele deixou para cada um de nós seguirmos. E nós, às vezes, fazemos birrinha, né? Por bobagem, por coisinhas mínimas, que às vezes o outro fala no momento, né, impensado, faz no momento impensado, e nós ficamos ali batendo naquela tecla. Como que nós precisamos aprender, né? E amadurecer. Crescer dói. Não é fácil. Crescer dói. Quando uma criança está crescendo, ela sente dor nos ossos. Está esticando, está crescendo. Mas é bom. Não é bom crescer? É difícil, mas é bom. Então vamos à palavra de Deus. A palavra está lá no livro de 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos começar ali a partir do versículo 9, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Tremendo, né? Olha o que o profeta mandou falar para ele. Mas vocês pensam que ele ficou feliz, que ele correu, foi fazer aquilo que o profeta falou? No início não. Vejamos aqui no 11 o que ele diz. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Olha aí o orgulho. Ele achou que porque como ele era, né, o chefe lá do exército da Síria, o profeta tinha que receber ele com honras, né? Muitas das vezes a gente acha isso, né? Que a gente é a última bolacha do pacote, né? O rei da cocada preta, como dizem no mundo, né? Mas não, olha aqui, a humildade precede a honra, amados. Ele se sentiu e ele, naquele momento, ele ficou ainda irado com aquilo. E ele disse: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Olha só, me invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Às vezes a gente age assim, né? Às vezes a gente acha que a gente é o centro das atenções. Quantas vezes eu e você já não passamos por isso? Alguns momentos da nossa vida. Nós erramos, amados. Nós erramos, todos nós erramos. Todos nós somos passíveis de erro. Nós só não podemos permanecer no erro. Por isso nós precisamos de pedir a ajuda de Deus. Porque sem a ajuda de Deus a gente não consegue, não. Ninguém consegue. Sozinho não consegue, com a força do nosso braço não consegue. Há uma luta direta entre a carne e o espírito, sempre. A nossa carne guerreia contra o espírito o tempo todo. Né? Há um versículo, há um louvor que fala sobre isso. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. A gente tem que lutar diariamente. Diariamente, porque existem vários fatores que nos levam a sair da graça, a sair da presença de Deus. Não porque nós queiramos, mas nós somos aqui. A carne às vezes grita, eu tenho razão, não pode fazer isso comigo,
Se alguém fala alguma coisa para você, se alguém te magoa, você naquela hora, às vezes você não consegue. Não se sinta culpado, não, é normal. Nós estamos no mundo, nós estamos num corpo de carne, falhos. Só não pode permanecer. Tem que reconhecer que errou. Reconhecer é o mais importante. Errar é humano, só nós não podemos permanecer no erro. O coração quebrado é o que mais Deus quer na vida de cada um de nós. O coração quebrado. Ele não exige sacrifício nenhum nosso. Ele só exige que nós tenhamos um coração quebrantado diante dele. Quebrantado diante do Senhor, para que ele possa fazer a obra na nossa vida. Então aqui ele se rebelou, mas graças a Deus que ele tinha ali, né, alguns servos dele que estavam acompanhando ele, né, que aconselharam ele, né, aí e disseram para ele, aqui no versículo 13, que os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Era sujo. Deus podia dar assim um milagre, na hora para ele, sem ele precisar banhar-se 7 vezes naquele rio sujo. Mas sabe por que Deus permitiu isso? O processo de restauração. Muitas vezes nós não estamos leprosos por fora, mas estamos com lepra por dentro. E muitas vezes estamos passando em algum processo e não entendemos porque estamos sendo humilhados. Por que essa pessoa faz isso? Deus está trabalhando, amados. Deus está trabalhando no teu interior. Deus está moldando o seu caráter. Deixa Ele trabalhar. Recebe o trabalhar de Deus na sua vida. Vai ser mais fácil. Vai ser melhor para você. Ele se rendeu. Mas a princípio não. A princípio a primeira coisa que a gente faz é, a gente se arma igual o gato, assim, quando se assusta. Levanta todo, né? Nós somos seres humanos. Me ofendeu. Me magoou. Magoei. Mas quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, quando nós meditamos na palavra de Deus, não fica nada. Não fica nada, não fica mágoa, não fica rancor. Da mesma forma que nós amávamos aquela pessoa, a gente vai continuar amando, porque o coração fica limpinho. Você já viu aquela pessoa que fala assim: eu perdoo, mas não quero nem ver. Quero nem ver. Não perdoou, amados. Perdão purifica. O perdão faz com que você volte ao mesmo estado. Era como Jesus perdoava. Jesus foi o exemplo maior de humildade nessa terra. Jesus lavou os pés dos discípulos, um por um, e secou. Você tem lavado os pés do seu irmão? Você tem sido humilde? Você tem reconhecido que ele é passível de erro e tem perdoado de verdade? Ou você tem deixado de gostar dele apenas porque ele te ofendeu? Precisamos melhorar a cada dia através do poder dele. Precisamos meditar na palavra dele. E aí aqui diz: assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Amém? Olha que maravilha, que coisa tremenda. O nosso Deus é tremendo. Mas Deus permitiu que ele passasse pelo processo. Deus podia ter curado ele, como ele curou tantos no estalar de dedos, como ele fez com o cego Bartimeu que estava lá: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele curou na hora. Como ele ressuscitou mortos, como ele ressuscitou Lázaro, como ele ressuscitou a filha de Jairo, como ele curou aquela mulher do fluxo de sangue. Vários milagres, se a gente for contar aqui, são muitos e muitos e muitos, né? Mas aqui no caso de Naamã, não. Aqui Deus precisava tratar com ele. Aqui Deus precisava tratar, não com aquela lepra que estava por fora da pele dele, mas com a lepra que tinha dentro, com orgulho, com altivez. Talvez por causa da sua posição. Quantas pessoas aí, por causa de títulos, por causa de
vida financeira elevada, porque tem uma conta bancária altíssima, carrão, estão aí, ó, se sentindo amados. Não vale a pena. Vale a pena a gente ter um coração quebrantado diante de Deus. Vale a pena a gente perdoar. Vale a pena experimentar o perdão de Deus, porque quando nós perdoamos, nós somos perdoados. É a palavra de Deus que diz também. Se perdoarmos os nossos pecados, o Pai que está no céu nos perdoará também. O Pai Nosso diz isso. Nós, quando oramos o Pai Nosso, nós estamos falando isso. Perdoa as minhas dívidas, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós oramos isso, mas será que nós tentamos, buscamos colocar isso em prática? Será? Ou a gente fala da boca para fora? Isso é sério, amados. Quando a gente está fazendo uma oração a Deus, a gente está falando com o Todo-Poderoso. A gente não pode brincar com isso. A gente tem que levar isso a sério. Tem que haver esforço. Não é fácil, não. Mas é um processo que vale a pena. Porque a gente vê os resultados. Olha aqui. Olha o resultado aqui na vida de Naamã. A pele ficou como de uma criança. Você quer ter o seu interior como uma de uma criança? Você já viu a criança? Você briga com ela, você bate nela, você ralha com ela, né? Fala alguma coisa com ela, vai de encontro à vontade dela quando ela está fazendo manha, pirraça, né? Hoje não pode bater, né? O conceito até lá já tá aí. Mas, tapinha, né? Tapinha não dá. Mas você chama atenção. A criança naquela hora fica até meio emburradinha, né? Mas daqui a pouco a criança nem lembra mais. Não é verdade? Então nós precisamos ter um coração como um coração de criança. Nós precisamos ter pureza de coração. É isso que Deus requer de nós. Olha aqui. Aqui, que coisa linda que Deus fez. Que coisa linda. Ele foi purificado. Você quer ter purificação interior? Você quer ter um coração igual de uma criança? Deixe esse orgulho de lado. Perdoa. Seja humilde. Deixe a arrogância. Não se apegue em nada que você é, que você tenha. Deixe isso tudo de lado e adore a Deus. Se quebrante diante dele. Não diante dos homens, não, diante dele. Se você se quebrantar diante dele, automaticamente você vai ser humilde com as outras pessoas. Você vai reconhecer que, né, a palavra de Deus, ela transforma. Ela tem esse poder de entrar, né, penetrar no nosso interior e fazer as mudanças necessárias através do Espírito Santo de Deus. Quem molda, quem transforma, quem liberta, quem cura é Ele. Ele tem poder de convencer o homem, só Ele. Então, amados, o orgulho, ele te impede de perdoar. E a palavra de Deus sempre fala muito sobre o perdão. Nós podemos ver lá em Mateus, no Evangelho de Mateus 5:24, que diz: deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Olha só. Nem a oferta Deus aceita se você tiver com algum problema, com algum imperdão, com alguma mágoa de alguém. Primeiro tem que haver coração limpo. Deus, ele não recebe nem a sua oração, sabia? Se você tiver com o coração magoado, se você tiver com mágoa de alguém. E às vezes ela tá escondidinha, tá? Mas você sabe, não tem mais mágoa não. Às vezes ela tá lá ainda. Pede a Deus para te curar, para te sarar, para te mostrar, para te revelar, para que você possa orar em cima disso. Lá no Evangelho também de Mateus, mais à frente, no mesmo capítulo, no versículo 44, também diz: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mole não, tá? Não é mole não. Servir a Deus, colocar isso aqui em prática, não é fácil, mas não é impossível se você decidir. A decisão é nossa, a decisão é minha e é sua. Nós podemos até deixar que o pássaro pouse na nossa cabeça. Nós só não podemos deixar que ele faça ninho. Jamais, de jeito algum. Então, errar, vacilar, todo mundo vacila. Eu vacilo, você vacila. Toda hora a gente vacila. Tá vacilando aí.
A gente só não pode permanecer. A gente tem que ficar toda hora, Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Me ajuda nessa área. Eu estou com dificuldade nessa área, me ajuda. Eu não sei qual é a área que você está com dificuldade. Pode não seja essa, mas pode ser que tenha alguma. Pede a Deus para te revelar. Ele revela também. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Então, amados, a gente não pode deixar de forma alguma que uma dificuldade no relacionamento, um mal-entendido, uma discussão, algo que você discorde do outro e acaba se tornando numa discussão, numa ofensa. A gente não pode permitir que isso faça morada no nosso interior, no nosso coração, que venha nos causar tristeza, que venha tirar nossa paz, que venha tirar a nossa alegria. De jeito nenhum. Peça para Deus guardar teu coração. Peça para Deus, porque Ele pode todas as coisas. A nossa alma, ela tem que estar ali, nosso coração tem que estar limpo para adorar o Senhor, para sentir a presença dEle, para receber as bênçãos dEle. Ora por isso também, que as pessoas às vezes oram só pelas bênçãos materiais, né? Mas esquece de orar por ela, pelo seu interior, para que Deus cure, para que... Ora por todo mundo, mas esquece que ela também precisa, nós também precisamos. Nós precisamos, para nós ajudarmos os outros, nós precisamos estar bem. Para nós oferecermos, nós temos que ter. Ninguém oferece nada que não tem. Para nós oferecermos amor, a gente tem que estar cheia de amor. Não é verdade? Se nós não estivermos cheios do amor de Deus, como que nós vamos oferecer o amor de Deus para as pessoas? Se nós não estivermos alegres, como que nós vamos oferecer alegria para as outras pessoas? As pessoas vão ver em nós alegria, a unção de Deus, o poder de Deus. Precisamos nos encher. Está sentindo que está ficando vazio? Vai lá e busca, porque Deus Deus enche a tua botija. Deus derrama óleo novo sobre você. É desse jeito. Intimidade, relacionamento. É importantíssimo. Então, nós temos que vigiarmos sempre isso. Porque senão nós vamos passar por situações difíceis e não vamos tirar nada de bom disso. Né? Naamã que passou por uma situação dificílima, mas ele cresceu diante dessa situação. Ele aceitou o conserto, ele aceitou se banhar lá 7 vezes. Será que você aceitaria se banhar 7 vezes? Porque um profeta de Deus falou. Às vezes o seu orgulho impediria. Ele no início não queria, mas depois, glória a Deus que ele foi, né? Por isso que ele ficou com a pele igual de criança. Quer ter um interior igual de criança, limpinho, clarinho? Davi fala lá no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Acho lindo esse versículo. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Em outras versões, um espírito estável. Sabe o que quer dizer isso, amados? Que a gente é dependente dele o tempo todo. Nós precisamos pedir a ele para ele criar esse coração puro dentro da gente. Sabe, esvaziar-nos de nós mesmos, dos nossos eus, dos nossos achismos, das nossas vontades, do nosso querer, e que o querer dele, a vontade dele venha se manifestar na nossa vida. É desse jeito que nós crescemos, é desse jeito que nós alcançamos vitória, e é desse jeito que mesmo em uma situação difícil, mesmo numa situação que parece que só dá ruim, Deus faz ficar bom. O nosso Deus é especialista em transformar caos em bênçãos. Mas para isso é preciso que nós venhamos nos quebrantar. Venhamos nos humilhar na presença dele. Para que ele venha agir e nos dar a honra devida. Ele é justo e fiel. Ele conhece e ele sonda mente e coração. Ele sabe que está no teu coração. Ele sabe que está no meu coração. E ele trabalha em cima de tudo isso. Amém? Então, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, que nós possamos aprender a tirarmos as coisas boas de todas as situações, mesmo das situações difíceis, principalmente das situações difíceis, que nós possamos aprender, né? A perdoar, a amar, a respeitar a opinião do nosso próximo. Esse próximo pode pensar diferente da gente, e aí? E a gente tem que aprender a respeitar, não é verdade? Deus, um dia, nós vamos prestar contas a Deus um dia de tudo que nós fizemos. Não julgue não, deixe que Deus trata. Deus vai tratar como tratou com Naamã, Ele trata com todos nós. Trata comigo, com você todos os dias. Então descansa, cuide do teu interior. Deixa que do interior do outro Deus cuida. Só ore por ele.
se sentir que há necessidade, não é verdade? Então, se nós verdadeiramente passarmos pelas dificuldades, mas ter a sabedoria de Deus, o equilíbrio, o amor e o perdão, nós vamos tirar coisas grandes e boas, nós vamos amadurecer, vamos crescer diante de Deus, vamos crescer diante das pessoas, vamos ser pessoas melhores, vamos viver melhor, vamos ter mais paz, mais tranquilidade, que é o que todos querem, né? É o que nós queremos. Viver é verdadeiramente abrir o seu coração e deixar Deus trabalhar. Ele trabalha de forma maravilhosa. Amém, meus amados? Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, sua família, seus projetos, seus sonhos. E que você, nessa noite, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, né? Mas ele vai estar lá na página do meu Facebook, eu espero que eu consiga colocar, vai estar lá no YouTube, né? No meu canal. Eu vou tentar compartilhar lá também num grupo que eu tô agora, né? E que, né, o Espírito Santo de Deus continue, né, falar ao meu e ao teu coração, que essa palavra venha trazer cura, venha trazer sabedoria, venha trazer equilíbrio para as nossas vidas, venha trazer a paz que só Ele tem para mim e para você, a paz que excede todo entendimento. Amém? Que Deus abençoe sua vida.